Olá, sou o professor Jorge Kennedy. Nesta aula de sistema de partículas, vou falar alguns conceitos, definições e resolver alguns exercícios. Momento linear. O momento é uma grandeza vetorial que pode ser imaginada como medida do esforço necessário para levar a partícula ao repouso. Por exemplo, um caminhão pesado tem momento maior para parar do que um carro leve, quando ambos têm a mesma velocidade. É necessário força muito maior para parar o caminhão, num certo intervalo de tempo, do que parar o carro. O momento linear, representado aí pelo vetor P de uma partícula, é o produto da massa pela velocidade da partícula. Então para se calcular o momento linear, é só multiplicar a massa pela velocidade. Vamos fazer agora um exemplo. Alguns exemplos. Durante um reparo no telescópio espacial Hubble, um astronauta substitui dois painéis solares cujas molduras estão deformadas. Ao lançar o painel defeituoso no espaço, o astronauta é empurrado no sentido oposto. Imaginemos que a massa do astronauta seja de 60 kg e a do painel 80 kg. Em relação à nave espacial, o astronauta está em repouso no instante que arremessa o painel. A velocidade em relação à nave é de 0,3 metros por segundo. Qual a velocidade do astronauta em relação à nave depois do arremesso do painel? Como o momento inicial do astronauta mais o painel é nulo, continua a ser nulo depois do arremesso. Então, a soma dos momentos lineares, tanto do painel como do astronauta, vai ser igual a zero. E o momento linear é a massa vezes o produto da massa pela velocidade. Substituindo os valores, antes de substituir, né, vamos colocar aí a velocidade, a massa do astronauta e a velocidade do astronauta em função da massa do painel e da velocidade do painel, e em seguida colocar a velocidade do astronauta em função da massa do painel, da velocidade do painel e da massa do astronauta, substituindo os valores. Então a massa do painel é 80 kg, a massa do astronauta é 60 kg e a velocidade do painel é 0,3 metros por segundo. Logo, a velocidade do astronauta é menos 0,4 metros por segundo, porque ele foi arremessado em sentido oposto ao painel. Agora, um vagão de trem aberto de 14.000 kg está rolando sobre os trilhos a uma velocidade de 4 metros por segundo. Uma chuva súbita enche de água o vagão de 2.000 kg. Depois da chuva, quanto tempo leva o vagão para cobrir uma distância de 500 metros de trilhos? Admita que a chuva caia verticalmente e que seja desprezível o alentecimento do vagão pelo trilho. Ok? Então, vamos à solução. O tempo entre o final da chuvarada e o instante que o vagão acaba de cobrir a distância d sobre os trilhos é igual ao quociente entre essa distância e a velocidade final do vagão. Logo, o tempo vai ser igual a 500 metros dividido pela velocidade final do vagão. A conservação do momento nos dá a relação entre a velocidade final do vagão e sua velocidade inicial antes da chuvarada. Ok? Então nós temos aí que a massa do vagão vezes a velocidade inicial mais a massa da chuva vezes a velocidade inicial é igual à soma das duas massas vezes a velocidade final. Substituindo os valores, né? A massa do vagão aí é 14.000 kg, a velocidade inicial 4 metros por segundo do vagão, a massa da chuva aí 2.000 kg, a velocidade é zero, foi na vertical,
aqui a soma das duas massas vezes a velocidade inicial final, que é o que eu quero. Virou uma equação do primeiro grau com a variável VF. Resolvendo aí a equação, ok? Eu acho aí a velocidade final, que é igual a 3,5 metros por segundo. Mas ele quer o tempo. O tempo é igual a 500 metros dividido por 3,5 metros por segundo. Então, o tempo será igual a 142,86 segundos. Bom, vamos fazer um outro exemplo. Em um experimento de laboratório, uma mola de massa desprezível, inicialmente comprimida, é liberada. E ao distender-se, empurra um carrinho ao qual está presa uma caixa apoiada sobre ele. Antes da distensão da mola, o conjunto estava em repouso. Quando a caixa perde o contato com a mola, sua velocidade tem módulo V em relação ao solo. Percebam aí que o movimento tem a mesma direção, porém sentidos opostos, ok? Direção tem a ver com a inclinação aqui, então a direção é a mesma, só que o sentido, um é para a esquerda e o outro é para a direita. Desprezando-se todos os atritos e sabendo que a massa do carrinho sem a caixa é 5 vezes maior do que a massa da caixa, determine o módulo da velocidade adquirida pelo carrinho em relação ao solo no instante em que a mola para de empurrar a caixa. Então, 5 metros vezes F, ok? Vai ser igual a, 5m vezes V mais menos m vezes v é igual a zero, ok? Como a velocidade aí é 5 vezes, né, maior, como a massa do carrinho sem a caixa é 5 vezes maior que a massa da caixa, então eu estou multiplicando aí por 5, ok? Então é 5 vezes a massa, 5 vezes a massa do carrinho, 5 vezes a massa da caixa, vezes a velocidade do carrinho, mais, eu coloquei o sinal negativo aqui porque o sentido é oposto, menos a massa da caixa vezes a velocidade da caixa é igual a zero. Então, passando aí esse termo entre parênteses para o segundo membro, ficou m vezes v no segundo membro, ok? E a velocidade do carrinho vai ser igual a 1/5 da velocidade da caixa, ok? O V maiúsculo é a velocidade do carrinho e o V minúsculo é a velocidade da caixa. Um peixe de massa 4 kg nada a 2 metros por segundo. Em certo momento, ele vê uma presa de massa 1 kg vindo no sentido oposto a meio metro por segundo de velocidade, ok? Determine a velocidade do conjunto após o momento em que a presa foi devorada. Então, vai ser o produto da massa pela velocidade do peixe grande, mais o produto da massa pela velocidade do peixe pequeno, que vai ser igual à massa total vezes a velocidade resultante, ok? Se for positivo, a velocidade se for positivo, sentido para a direita, se for negativo, sentido para a esquerda, mas com certeza será positivo porque o peixe maior tem uma massa maior, velocidade maior e o sentido será com certeza para a direita. Substituindo os valores, a massa do peixe grande 4 kg, a velocidade 2 metros por segundo ao quadrado, do peixe pequeno o sinal é invertido porque sentido oposto, menos 1 kg é a massa, a velocidade é 0,5 metros por segundo, que vai ser igual à soma das massas pela velocidade resultante. Resolvendo a equação, nós vamos achar a velocidade resultante, que é igual a 1,5 metros por segundo.